A paz do Senhor, meus irmãos, estamos nesta oportunidade aqui para trazer para você a palavra de Deus, a nossa escola bíblica, que estaremos transmitindo online agora. Você sabe já do que está acontecendo, não precisa estar aqui gastando seu tempo com isso. Nós temos aqui a nossa lição com o título O Supremo Bom Pastor. E a lição de número 3, hoje 19 de abril de 2020, né? 19 de abril de 2020, lição de número 3, com o título, com o assunto O Supremo Bom Pastor. Nós temos o nosso texto áureo, o Salmo de número 23, versículo 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E que palavra tremenda, que palavra gloriosa é essa? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o nosso assunto, o Supremo Bom Pastor. Além de ser bom pastor, ele ainda é supremo. Amém? Então acompanhe conosco nosso texto de referência. Ele se encontra no Salmo 23, onde nós vamos meditar, onde nós vamos ter como base a nossa lição nessa oportunidade. Mas antes de nós irmos para o primeiro tópico, eu quero convidar você para louvar a Deus juntamente comigo com o hino sugerido aqui na lição, o hino de número 141. Vamos agora. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Nasce como velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Hoje, como já sabemos,
estaremos estudando a terceira lição do nosso segundo trimestre e tem por assunto o Supremo Bom Pastor, né? Vamos discorrer sobre essa temática nessa oportunidade. O texto de referência se encontra no Salmo de número 23. Tópico 1 diz o seguinte: o pastor e suas ações. Observe que o termo pastor significa uma relação muito íntima com a ovelha. Por quê? Pois o pastor vive com suas ovelhas de dia, para poder alimentá-las, e à noite para poder cuidar do seu rebanho, cuidar das ovelhas, cuidando para livrar dos bichos, dos animais ferozes, que tanto perseguem as ovelhas. Você observa que o salmista Davi fez menção disso quando ele disse para Saul que tinha arrebatado a ovelha das garras do urso, né? Então, observe que esse é o trabalho do pastor. Mas observe também, você vai observar que o pastor tem as suas ações e as ovelhas têm as suas necessidades. Que maravilha! Então nós vamos aprender algo sobre pastor, ovelhas e sobre o trabalho de Jesus como Supremo Bom Pastor. Amém? Então nós podemos ver o tópico 1.1, o descanso nos momentos de perigo. Observamos que Davi afirma que o seu pastor o faz deitar em verdes pastos. Davi está falando aqui, obviamente, do Senhor Jesus, né? Deitar significa repousar, descansar. O Senhor nos faz repousar, o Senhor nos faz descansar. E observe, nos momentos de perigo. Quantas vezes chega para nós notícias que parece que vai desabar o mundo, mas nós podemos crer no Senhor. E quando confiamos no Senhor, o final parece que não era tão horrível daquele jeito que parecia no começo, né? É porque o Senhor nos faz repousar e nos faz descansar em momentos de perigo. Nesse mesmo tópico 1.1, nós encontramos a palavra mercenário. E você pode observar aqui no telão ao lado o que significa a palavra mercenário. Porém, o Senhor Jesus, ele se mostra, com suas ações, ele mostra que ele é diferente do mercenário. Porque o mercenário, quando ele vê o perigo, ele deixa as ovelhas e sai correndo. Mas o Senhor não. O Senhor, Davi, ele afirma que tem plena convicção de que o melhor a fazer nos momentos de perigo é descansar no Senhor. Olha que maravilha! Nos momentos de perigo, o melhor a se fazer é descansar no Senhor. Se nós fizermos isso, Deus nos abençoará de maneira especial. Em diversos textos bíblicos, podemos perceber que o Senhor trabalha em prol daqueles que o servem. Ali no Salmo de número 121, tão conhecido, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Também no Salmo 127, versículo de número 1 e 2, temos também essa palavra nos mostrando que o Senhor trabalha em prol daqueles em que nele confia. Davi, ao falar de verdes pastos, ressalta que o seu Senhor, o seu pastor, além da proteção, revigora as forças. Assim aprendemos. Primeiro, os perigos são reais. Viu, irmãos? Nós não podemos negar os perigos.
Nós não estamos isentos dos perigos, das catástrofes. Não estamos isentos desse vírus, por exemplo, que está acontecendo aí. Não estamos isentos, porque somos crentes, não estamos isentos. Mas podemos confiar no Senhor, que o Senhor colocará as suas mãos e nos livrará, em nome de Jesus. 2. O nosso pastor nos faz repousar em segurança. Salmo 4, versículo número 8. Você pode acompanhar aqui conosco. Número 3. O nosso pastor nos fortalece. Aqui nós temos Salmo de número 91, versículo 1 e 2. Você está vendo aqui no telão, para poder você gravar, bem gravado, e deixar bem nítido essas passagens bíblicas no seu coração, para você ver que o Senhor é o nosso supremo pastor, tá bom? Agora vamos para o tópico 1.2. Refrigério para a alma atribulada. Deixa eu sentar um pouco aqui, para nós podermos falar a respeito desse tópico 2. Refrigério para a alma atribulada. Eu quero fazer menção aqui do capítulo 14, no versículo número 1 de João. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Esse é o nosso supremo pastor falando, Jesus Cristo de Nazaré. O salmista declara que o supremo pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Olha aí, irmãos, refrigério. E o que significa refrigério, não é? Nós podemos observar que os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e também podem ser internos. Nós temos que detectar, né, se o perigo que estamos vivendo ele é interno, que é dentro ou aqui na mente, né, no coração, ou se é externos. Às vezes o problema não está na outra pessoa, o problema está em nós mesmos. É o que ele está dizendo aqui, ó. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Aqui nós temos o Salmo de número 13, versículo de 1 a 3, né? E nós estamos meditando. Os externos afetam o nosso corpo e os internos nossa mente, né? Afastando-nos de Deus e seus propósitos. Irmãos, todo perigo, toda dificuldade, toda perseguição, seja interna ou seja externa, ela só tem um objetivo: nos afastar de Deus, nos afastar da oração, nos afastar da consagração. Então, nós já sabemos que no momento das lutas é que nós temos que buscar mais ainda, não é? Se buscamos antes, temos que buscar mais ainda no momento. E depois de sairmos vitoriosos, buscar mais ainda, porque para nós não cairmos em tentação. Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, né? Nesse sentido de luta, de estarmos passando por dificuldade, de estarmos passando por momentos atribulados. Ele é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto, e por isso devemos descansar nele. E se você observar a palavra nele, você vai ver a palavra entre elas, né? O El, que significa Deus no hebraico. O pastor de Israel, né? Glória a Deus. Tópico 1.3. Tópico 1.3. Nós estamos indo meio rápido, porque para não ficar uma aula cansativa, né? Para não ficar aquela aula cansativa, aquela aula espada, né? Longa e chata, né? Então, irmãos,
Tópico 1.3, presença nas horas mais difíceis. Olha, irmãos, nós temos muitos amigos, mas eles não podem estar em todos os momentos junto conosco. Por isso que o Salomão, ele vem dizendo que há amigo mais chegado do que um irmão. Esse amigo é o nosso supremo bom pastor, Jesus Cristo. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, ele passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Então, nós observamos, e aqui nós vamos falar, se você quiser constatar aí, você pode ir lá para 1 Samuel, capítulo 19, que é a referência que está aqui, e observar lá o que fala sobre essa questão, né? Sobre o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra da morte, né? Saul lhe perseguindo, ele tendo que se esconder na caverna, né? Nas cavernas, tendo que fugir para outro país para poder se livrar das garras de Saul, né? Estava lhe perseguindo. Nós vemos que é a incompleta impotência humana quando estamos diante do vale da sombra da morte. Nós descobrimos a impotência humana diante da morte. Não há quem possa livrar-se. Não, nós temos que confiar no Senhor. Por isso que o salmista Davi, ele diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, não é? Louvado seja Deus. A melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado. Olha aí, irmãos, que maravilha! A melhor maneira de nós superarmos é crendo mesmo que o Senhor está ao nosso lado, nos ouvindo e amparando-nos nesse momento. Se nós crermos, confiarmos no Senhor, o Senhor tem maravilhas para nos conceder, tá bom? Em nome de Jesus. Estamos de volta. Agora vamos para o tópico número 2, as necessidades da ovelha, né? As necessidades da ovelha. Nós falamos no primeiro tópico, né? O pastor e suas ações, e agora vamos falar sobre as necessidades da ovelha. E aqui já no comecinho, quero voltar de novo a esse assunto, o saltério, né? O presente saltério não só anuncia as qualidades do pastor, mas também destaca as necessidades das ovelhas. E você vai ver algumas informações a respeito das ovelhas muito interessante, né? Vamos agora aqui para o tópico 2.1. Tópico 2.1 para nós meditarmos. Necessidade de proteção. Observe que a ovelha, ela tem necessidade de proteção. Então, por isso que nós temos que ter na nossa mente,
na nossa cabeça que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Vamos observar algumas coisas. Davi tinha pleno conhecimento das necessidades das ovelhas, porque ele foi pastor de ovelhas. Então, ele tinha conhecimento para poder escrever a respeito tanto do bom pastor quanto das ovelhas, né? Porque ele conhecia. Ele sabia que as ovelhas não têm garras e habilidade para lutar. Então, elas precisavam de um pastor para lutar por elas. Assim é o nosso Supremo Pastor, vive lutando por nós, né? Também nós podemos ver, podendo ser fácil, elas eram fáceis de ser atacadas por predadores e por isso precisavam ser conduzidas, né? Conduzidas a um lugar seguro. Observe que a primeira necessidade dela era a necessidade de proteção, viu, irmãos? Era a necessidade de proteção. E assim somos nós. Vivemos pedindo proteção do Senhor, não é verdade? Porque nós somos realmente dependentes dele. Observamos também que, nesse sentido, o salmista afirma: a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha aí que maravilha. Por quê, irmãos? Só que nesse sentido de proteção, nós vemos que o pastor utilizava a vara para afugentar, ou lutar contra o seu oponente, contra o seu inimigo, que era os animais ferozes. Lembra do que eu falei sobre Davi tomando a ovelha das garras do urso? Então, com certeza, ele tinha aquela vara que cutucava o urso até o urso soltar as ovelhas. Aquela vara era para ferir mesmo, não era assim algo que fosse para brincar, não. Era para ferir o animal feroz e poder tomar a ovelha da mão. Assim também é Jesus. Jesus não veio para brincar com o inimigo, não. Ele parte para cima para poder vencê-lo com poder e grande glória, né? Louvado seja Deus. Agora, vamos parar um pouco e meditar, irmãos. Que privilégio nosso, que privilégio o nosso, de termos um supremo bom pastor lutando por nós, enfrentando o inimigo, porque se deixar por nós somos derrotados. Mas o Senhor está com as suas armas da luz, vencendo por nós, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E enquanto isso nós vamos caminhando rumo às mansões celestiais, né? Louvado seja Deus. Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o bom pastor poderia lhe proteger. E isso aqui me chamou a atenção, me deixou muito feliz em ver isso. E também trouxe para mim uma alegria, uma informação, melhor dizendo, que não é a riqueza, não é o dinheiro, não é a conta bancária recheada que vai nos proteger. Quem vai nos proteger, irmãos, é o nosso supremo bom pastor. É Ele quem vai nos proteger, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda. Por isso estamos de pé, para que possamos continuar firme nessa caminhada. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós temos o tópico 2.2, que é a segunda necessidade da ovelha, necessidade de direção. A primeira necessidade, só para nós não esquecermos, era de proteção. A segunda necessidade agora é de direção. Davi sabia que o pastor ia à frente das ovelhas e utilizava o cajado para conduzi-las. Você viu
qual era a arma que ele conduzia, que ele usava na sua primeira necessidade? Era a vara. E agora ele usa o cajado para conduzi-las no caminho, pois as ovelhas não possuem uma visão apurada. Primeira coisa, a ovelha não possui garras para lutar. Segundo, as ovelhas não têm uma visão apurada. Elas não enxergam muito bem. Por isso é que elas agora precisam de direção. Quantas vezes nós também, como ovelhas, achamos que estamos corretos e diante de Deus estamos errados, não estamos corretos. Aí o Senhor vem e nos pega e fala conosco e usa alguém para falar conosco, para nós podermos alinharmos no caminho correto novamente, não é verdade? Pois as ovelhas não possuem uma visão apurada, assim desviam-se e desgarram-se do rebanho com muita facilidade. Não é isso que nós vemos? Pessoas que estão aqui adorando, servindo, com pouco se desviam, se distanciam, porque é próprio da ovelha mesmo. Mas e o pastor, o que faz? O pastor vai lá atrás, conversa, traz de volta, luta, batalha, né? Essas são as ações do pastor e as necessidades das ovelhas. Mas o que significa essa palavra direção? Direção fala de caminho, de escolha, de vontade. Aí, irmãos, é onde vai puxar um pouco as nossas orelhas, né? Porque muitas vezes nós queremos andar por caminhos nossos, queremos fazer a nossa vontade, queremos fazer as nossas próprias escolhas, mas precisamos renunciar às nossas vontades, precisamos renunciar às nossas escolhas, precisamos renunciar aos nossos caminhos, porque quem vai nos dirigir, quem vai nos direcionar é o Senhor, não é? Os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Olha aí, os planos do Senhor são melhores do que os nossos. Precisamos compreender e esperar a perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Salmo de número 32, no versículo de número 8. Eu quero lembrar aqui uma citação do pastor Gesiel Gomes, né? O pastor Gesiel Gomes, homem de Deus, ele diz: o homem sem Deus não tem direção, não sabe para onde vai, não conhece a rota para o céu. Olha aí. Vou repetir. O homem sem Deus não tem direção, não sabe para onde vai, não conhece a rota para o céu. Ser ovelha do Senhor, irmãos, é ter um guia seguro para a eternidade. Ser ovelha do Senhor é ter um guia seguro, aleluia, para a eternidade. Você pode adorar a Deus nesse momento, por você ser uma ovelha desse Supremo Pastor, por você estar aí nesse momento assistindo essa aula e se regozijando na palavra de Deus e esperando esse Pastor Supremo vir buscar a sua igreja para estar eternamente com Ele. Que o Senhor Deus continue te abençoando de maneira especial. Nós vamos agora para a terceira necessidade da ovelha, né? Nós vamos agora para a terceira necessidade. A terceira necessidade da ovelha é a necessidade de provisão. Irmãos, a ovelha é tão dependente do pastor que ela não sabe discernir entre a erva que faz bem e a erva que faz mal. Ela come tudo, ela vai patrolando, né? Como diz o ditado. Mas o pastor, ele
sabe qual as ervas boas para ela, né? A ovelha não consegue distinguir entre as ervas próprias para consumo e as venenosas. Como ovelhas de Cristo, somos alimentados por sua palavra. Por isso, irmãos, é que temos que ter cuidado com o que nós estamos nos alimentando, não é? Temos que ter cuidado com o que estamos nos alimentando, porque tem muita erva venenosa por aí. Então nós precisamos ter uma meditação diária, de forma profunda, absorvendo o seu conteúdo e aplicando na condução da nossa vida. Mas para nós aplicarmos esse conteúdo na nossa vida, é preciso que nós sejamos sinceros com nós mesmos, né? Se nós formos sinceros com nós mesmos, então nós vamos aplicar esse conteúdo, essa palavra de Deus no nosso coração, na nossa vida, para nós podermos sermos alimentados pelo Espírito Santo. E temos uma oração diária pedindo do Espírito Santo para falar conosco através da sua palavra poderosa e genuína, não é verdade? Que o Senhor Deus continue te abençoando. Só para nós recapitular aqui, a primeira necessidade que vimos aqui é a necessidade de proteção, né? A segunda necessidade que vimos aqui é a necessidade de direção. E a terceira necessidade é a necessidade de provisão que as ovelhas necessitam. Portanto, nós temos essas três necessidades. Agora, em falar de necessidade, nós podemos lembrar que por termos essas necessidades e não termos condições de suprir essas necessidades para nós mesmos, é que nós somos dependentes do Senhor. Que maravilha! Tá? Lembre-se disso, não queira ser um crente independente. Eu não dependo de ninguém. Não, você depende sim. Se você não depender do pastor, do supremo pastor que é Jesus, então você não é ovelha. Nós não somos ovelhas se nós não dependermos do supremo pastor, não somos ovelhas dele. Você lembra quando Jesus quis lavar os pés de Pedro, e Pedro disse, não. Ele disse, Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E como é que Jesus está lavando nós nesses dias agora? Na meditação da sua palavra. A palavra diz em João 15, verso 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que maravilha, não é? Então, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, quando nós meditamos na palavra, ela nos limpa. Louvado seja. Voltamos agora para nosso terceiro tópico, já chegando para o final da nossa lição, nessa oportunidade. Cristo, o Supremo Bom Pastor, é o assunto do nosso terceiro tópico, né? No Evangelho de João, Cristo faz 7 autodesignações. Vamos ler elas aqui para você poder observar. Eu sou o pão da vida,
a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. São essas 7 autodesignações que o Senhor Jesus tem ali no Evangelho de João, né? E nós temos mais 3 afirmações no Novo Testamento a respeito do Senhor como pastor, né? Encontra-se em João capítulo 10, versículo 11, Jesus o bom pastor, o grande pastor, Hebreus capítulo 13, versículo 20, e nós temos também que Jesus é o sumo pastor, 1 de Pedro capítulo 5, versículo de número 4. Então nós estamos vendo aqui citações bíblicas apontando a Jesus como esse supremo bom pastor, né? No Novo Testamento. Tópico 3.1, nós temos aqui: dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, às vezes nós lemos um texto desse, dá a vida pelas ovelhas, e passa muito despercebido o que significa. A primeira coisa que significa dar a vida pelas ovelhas é que ele teve uma escolha. Ele decidiu isso, né? Ele tomou essa decisão. Não foi tomada a vida dele por nós, foi dada. Ele deu, ele doou a sua vida por nós. Que maravilha, né? Ele quis fazer isso por nós. É por isso que Paulo vem e diz que ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores, né? Ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar. Nós já falamos a respeito do mercenário já no tópico, no primeiro tópico, né? Sobre a respeito do mercenário. O mercenário, quando vê a dificuldade chegar, vai embora. Pode até estar vestido de pastor, mas se for mercenário, quando chega a dificuldade, ele vai embora. Quando a ovelha chama ele para fazer uma visita ou para poder lhe ajudar de alguma forma, ele foge. Mas o Senhor Jesus jamais faz isso. O Senhor Jesus jamais nos abandona. Ele está sempre nos dando o suporte necessário, né? Não se importa com as ovelhas, isso é um mercenário. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. E um desses perigos ele enfrentou ainda quando criança, né? Quando Herodes, o grande, levantou-se para matar as crianças de 2 anos para baixo, né? E a última que ele realizou, o perigo que ele realizou foi dando a sua vida por nós, né? Foi quando ele morreu na cruz, cumprindo assim o plano da redenção. Ele mostrou que ele não é mercenário, ele vai até o fim, até a morte, por causa das suas ovelhas, né? O pecado nos tornou distantes de Deus, desgarrados do Pai, mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Isaías 53, versículo de 8 a 12. Jesus também age diferente do ladrão, que vem para matar, roubar e destruir. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com uma abundância. Esse é o nosso supremo pastor. Por que eu repito bastante essa frase, supremo pastor? Para você guardar na sua mente o que estamos estudando. Estamos estudando sobre o tema o supremo bom pastor, que é Jesus Cristo. Amém? Então não esqueça do nosso assunto, né? O supremo bom pastor, né? O supremo bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus.
No tópico de número 3.2, o relacionamento com as ovelhas. Observe, irmão, deixa eu ficar de pé aqui para nós falarmos um pouco mais sobre esse tema, mais à vontade, mais solto, né? Jesus afirma que conhece as suas ovelhas e delas é conhecido. Aí eu pergunto para nós, irmãos, conhecemos realmente o nosso pastor? Conhecemos realmente o nosso supremo bom pastor? Temos procurado conhecê-lo de verdade? Porque ele afirma aqui, irmãos, que ele conhece a nós e nós somos conhecidos, e nós o conhecemos, não é? Ele as chama pelo nome. A primeira forma que sabemos que ele nos conhece é que ele nos chama pelo nome. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu queria ver Jesus, que Jesus chegou debaixo da figueira, já disse: Zaqueu, desce depressa. Conhecia pelo nome. Que maravilha! Assim, ele conhece você pelo nome. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe quando você dorme, quando você acorda. Ele sabe o que você come. Ele sabe, antes de você pensar, ele já sabe o que você vai pensar. Não é? Então nós vimos aqui, irmãos, que o Senhor conhece a identidade, também conhece a individualidade e o temperamento de cada um. Jesus sabia, irmão, conhecia muito bem o temperamento de Pedro. Quando ele chamou Pedro, ele conhecia muito bem. Ele conhecia muito bem o temperamento de Tomé. Ele conhecia muito bem o temperamento de Filipe. E assim, sucessivamente, ele conhece como você é por dentro e por fora. Ele conhece a tua individualidade. E ele conhece o teu temperamento, ele conhece a sua identidade, né? Ele sabe como você age, como você não age. Por isso que nós não precisamos usar de falsidade. Nós somos aquilo que somos e não precisamos ser diferente. Precisamos mudar. Se temos ações que não agradam a Deus, precisamos mudar. Mas nós temos que ser aquilo que somos, nada mais. Amém? Ovelhas do supremo bom pastor, né? Apesar de sermos iguais quanto à nossa natureza, temos a individualidade e necessidades diferentes. Somos indivíduos, somos únicos em cima da terra. Eu sou do jeito que eu sou e você é do jeito que você é, não tem como mudar, tá bom? Glória a Deus por isso, louvado seja Deus. Vemos isso quando tratou com a mulher samaritana, não é? E também quando chamou Zaqueu. Vemos a individualidade do tratamento, quando ele tratou de uma forma com a mulher samaritana e quando tratou de outra forma com Zaqueu. Vemos em Zaqueu que ele conhece a identidade e vemos em Zaqueu que ele conhece a nossa individualidade. Que maravilha, né? Aprendemos no presente tópico que aqueles que são ovelhas de Cristo lhes são obedientes e relacionam-se com Ele. Que maravilha! Cristo conhece as nossas necessidades. E aqui nós chegamos no final do tópico 3.2, né? Já partindo agora para o último tópico 3.3. Outras ovelhas para o aprisco. Meus irmãos, nós somos essas outras ovelhas que Jesus falou lá no passado, quando ele estava conversando com seus discípulos. No início do seu ministério, Jesus enviou os discípulos às ovelhas perdidas da casa de Israel. E poderia até parecer que Jesus tinha vindo só para Israel. Mas não, era muito mais abrangente o ministério de Jesus. O ministério de Jesus não parou
quando a sua morte aconteceu. Não, do contrário, cresceu mais ainda, né? Cresceu mais ainda quando ele morreu. Ele já tinha preparado seus discípulos, seus apóstolos, para que eles pudessem dar continuidade na sua obra aqui na terra. Nós vemos em Mateus capítulo 10, versículo 5 e versículo 6, quando o Senhor manda que vá para as ovelhas perdidas de Israel. No entanto, as ovelhas de Cristo não se restringiriam apenas aos judeus. Pedro anunciou o evangelho aos gentios, Atos 10, 11, e Paulo anunciou o evangelho até aos confins do Império Romano, Atos 13, verso 1. Consequentemente, nós somos ovelhas de Cristo. Por causa disso, por causa de que o evangelho não ficou restrito apenas a Israel, nós fomos alcançados, você foi alcançado ou está sendo alcançado pelo evangelho do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui nessa oportunidade, falando um pouco dessa palavra. Hoje é só a primeira aula. Eu reconheço que não estou totalmente à vontade, até porque estou usando esse óculos aqui, que não é costume de usar, mas preciso usar porque a minha vista já está curta, né? Se eu ficar olhando sem o óculos, eu não enxergo direito, né? Então, eu louvo a Deus porque você está aí e agradeço a você por suportar esse período que estamos falando de Jesus. Eu quero convidar você para orar comigo, agradecendo a Deus por essa palavra. E se você estiver enfermo, saiba que Jesus cura, tá bom? Jesus cura e Ele pode te curar aí agora, né? E Ele vai te curar em nome de Jesus, porque apresentamos a um Jesus que é o supremo bom pastor. Ele nos protege, né? Ele supre as nossas necessidades. Ele está aqui nesse momento, está aí com você nesta hora, tá bom? Que o Senhor Deus continue te abençoando. Senhor da glória, Senhor amado, eu quero te agradecer por estarmos aqui nesse momento, trazendo essa palavra. Muito obrigado pela palavra que o Senhor colocou no meu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Recebe, Senhor, a minha gratidão, recebe o meu louvor. Eu te apresento essa pessoa que está assistindo, Senhor, essa aula e que está enferma, que seja curada agora, em nome de Jesus. Enfermidade, ouça aí, eis aí o nome de Jesus contra ti. Eu te repreendo agora, em nome de Jesus, bate em retirada agora, para a glória e louvor do nome de Jesus, nós ministramos a cura divina. Meus irmãos, até a próxima aula, que o Senhor Deus continue te abençoando poderosamente. Na nossa próxima aula, na aula de número 4, nós temos buscando conhecer os caminhos do Senhor. E assim eu conto com a sua audiência em nome de Jesus. Deus abençoe. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos